Olá, eu me chamo Emanuel Totti de Paula, sou bolsista UniOeste e vou apresentar o trabalho intitulado Como efeito da distribuição de fertilizante a lanço em linha na superfície e no suco de semeadura com diferentes regulagens da haste sucadora sobre a produtividade da soja. Sou orientado pelo professor Emerson Fei. A adubação no suco já é comumente utilizada em todas as regiões de cultivo do Brasil, devido à ideia de alocar o fertilizante próximo ao crescimento radicular da cultura, que geralmente apresenta um geotropismo positivo. Utilizando assim a adubação no suco, você vai posicionar o fertilizante próximo ao crescimento radicular da raiz, facilitando a absorção desse nutriente. Entretanto, muitos agricultores têm buscado o aumento do rendimento operacional nos momentos de semeadura, para poder assim aproveitar melhor as janelas de plantio, que estão cada vez mais apertadas. Diante disso, eles estão buscando a adubação das culturas a lanço, que seria o quê? Alocar o fertilizante antes ou após a semeadura, em uma outra operação. E na operação de semeadura, que é necessária umidade, tudo isso, eles utilizam na semeadura apenas discos duplos para alocar a semente. E no momento de abastecimento, abastece apenas a semente, que torna o processo um tanto quanto mais rápido. Entretanto, nesse processo, como é utilizado somente discos duplos, você não tem a haste escarificadora, que apresenta um papel de microescarificação da camada superficial do solo. Como você não utiliza esse sistema nesse processo, você tem que utilizar uma planta de cobertura ou fazer uma maneira diferente para descompactar o seu solo, né? Que seria o problema do não uso da haste sucadora. Diante dos efeitos apresentados, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da distribuição de fertilizantes a lanço na superfície em linha e no suco de semeadura com diferentes regulagens do sucador sobre a produtividade da cultura da soja. O experimento foi conduzido no município de Entre Rios do Oeste, num delineamento de blocos casualizados com parcelas subdivididas, sendo que nas parcelas principais foram alocados tratamentos de adubação a lanço, no suco e em superfície. O tratamento de superfície eu trouxe uma imagem aqui para demonstrar melhor como que seria na superfície em linha. A gente retirava os canotes da semeadora e colocava logo à frente ou ao lado para poder realizar a deposição do fertilizante em linha e em superfície, não em superfície homogeneizada, como geralmente é utilizada a adubação a lanço. Nas subparcelas foram alocadas três configurações de mecanismos sucadores, sendo haste rasa em torno de 10 cm, haste profunda em torno de 15 cm, e sem sucador era retirado o mecanismo sucador, a haste sucadora, utilizando apenas discos duplos de semente, para poder simular com precisão como é realizado comumente quando é realizada a adubação das culturas a lanço, né? Para a determinação dessas profundidades de semeadura, foi realizado configuração da pressão da mola das hastes ou então a realização de calços nos pistões hidráulicos, limitando assim a profundidade de aprofundamento da haste sucadora. Diante desses tratamentos, eram totalizadas 36 parcelas, com 75 metros quadrados por parcela. Cada tratamento contava com 4 repetições. Aí eu trago aqui um croquis da área experimental, né? Sendo que as cores demonstram as formas de adubação e as letras as configurações de mecanismo de sucador. A gente pode observar aqui que existem corredores largos onde é utilizada a adubação a lanço. Essa demarcação dos corredores é utilizada devido à adubação a lanço necessitar de sobreposição para seu correto dosagem na área, né? Diante disso, as parcelas foram alocadas separadas para a gente conseguir fazer a sobreposição e não interferir a adubação das parcelas encontradas na lateral dessas parcelas. Vale também ressaltar que, como não pode ser utilizada a adubação no suco sem o mecanismo sucador, essas parcelas ficaram como testemunhas sem adubação, para a gente poder entender a dinâmica das culturas, como elas reagem quando não utilizada a adubação, né? O experimento contou com o cultivo da soja, variedade Mossói 5947, uma variedade precoce. A semeadura ocorreu no dia 10 de outubro e foi realizado todos os manejos dessa cultura de forma a qual ela alcançasse o melhor rendimento possível para as condições climáticas da área. Após a condução dessa cultivar, foi realizada no final da cultura as avaliações biométricas e produtivas, realizando a avaliação do número de grãos, número de vagens, massa de 1.000 grãos e produtividade da parcela. A produtividade da parcela foi realizada de forma qual foi medido a área útil da parcela definida anteriormente em 24 metros úteis. Após isso foi realizada a roçagem da parcela, o amontoamento dessa massa
de soja. Após isso, com o auxílio de uma trilhadeira, foi realizada a trilhagem dessa soja e o armazenamento desses grãos. Após isso, foi pesado o peso de cada parcela e corrigida a sua umidade para 13%. Aqui eu trago uma imagem do momento de trilha da parcela lá, só para poder exemplificar como ficou lá essa amostragem. Além das avaliações produtivas realizadas nesse experimento, também foi realizada a caracterização química da área experimental. Como isso foi feito? Com o auxílio de um perfurador motorizado, foram realizadas 6 subamostras em cada uma das parcelas do experimento, de forma aleatória dentro da área útil da parcela. Após a perfuração desses 6 pontos, foi realizada a retiragem de uma amostra estratificada de cada um dos pontos, nas profundidades de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40. Essas amostras foram retiradas com uma pá de corte, fazendo um corte lateral à perfuração e estratificando essa amostra. Após a estratificação de cada um dos 6 pontos, foi realizada uma homogeneização dessas amostras, realizando uma amostra composta em cada profundidade por parcela, totalizando assim 108 amostras totais no experimento. Os dados apresentados na tabela demonstram a produtividade e a massa de 1.000 grãos do soja implantado nesse experimento. Analisando esses fatores, pode-se observar que as formas de adubação e as configurações de mecanismo sulcador não apresentaram interferência na produtividade e na massa de 1.000 grãos da cultura da soja na safra 23-24. Entretanto, pode-se observar que na subparcela no suco sem sulcador foi observado menores valores. Isso está atrelado à não utilização de fertilizante nessa subparcela. Esses resultados se enquadram com os encontrados por Gurgis em 2004, que avaliou diferentes configurações de mecanismo sulcador e observou que a configuração de mecanismo sulcador não influencia diretamente na produtividade da cultura implantada. Quando avaliado a fertilidade química da área experimental, obtida através das análises químicas realizadas durante o momento de condução do experimento, pode-se observar que as diferenças foram apresentadas apenas nas camadas superficiais, de 0 a 10 cm. Analisando ainda os teores de fósforo em miligrama por decímetro cúbico, pode-se observar que quando utilizada adubação a lanço ou na superfície em linha, os valores de fósforo foram mais elevados quando comparado à adubação no suco. De acordo com Castro, esses resultados estão atrelados à dinâmica desse nutriente no solo. Ou seja, quando você realiza a adubação no suco, você tem um maior contato entre nutriente e solo, causando assim uma adsorção desse nutriente. Pois quando você realiza a adubação no suco, você tem aquele leve revolvimento do suco, aumentando a área de contato entre nutriente e solo, facilitando essa adsorção, fazendo com que o fósforo fique de uma forma menos não lábil e menos disponível para a planta. As hastes sulcadoras, as configurações de mecanismo sulcador não apresentaram interação para esse nutriente. Diante dos dados apresentados, conclui-se que as formas de distribuição de fertilizante e as configurações dos mecanismos sulcadores não afetaram a produtividade da soja, sendo encontrados menores valores apenas onde não foi utilizado a adubação. Os métodos de adubação apresentaram influência nos teores de fósforo apenas nas camadas superficiais, apresentando maiores teores de fósforo quando realizada a adubação a lanço e na superfície em linha, quando comparado à adubação no suco. Os mecanismos sulcadores não apresentaram interferência na fertilidade do solo. Por último, gostaria de agradecer ao Laboratório de Mecanização Agrícola, o LAMA, o meu orientador Emerson Fey, que não mediu esforço para me ajudar durante todo o momento de condução do meu experimento, a UniOeste e ao CNPq por todos os auxílios através de bolsas e estímulos financeiros. Obrigado.